Então, nós convidamos a todos para que juntos possamos buscar intensamente a figura de Jesus e rogar que o Mestre amigo possa nos envolver nesta hora em sublimes vibrações de equilíbrio, para que juntos, buscando no Evangelho o alimento da nossa alma, possamos nos fortalecer no bem e reconhecer as bênçãos infinitas que nos são oferecidas. Que a cada dia os convites da vida que nos chegam sejam por nós percebidos como lições de amor e nós saibamos fazer todo o bem que nos é possível. E assim, a cada dia, vencer a nós mesmos, as nossas fragilidades e limitações, para que aprendamos tudo que esta vida nos oferece e consigamos um passo mais na nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Sangue de Jesus com poder. Ele já está rindo porque ele fez de propósito, era para testar se eu ia passar. Rapaz, agora você pode ligar a música, por favor? Gente, se alguém souber tocar violão para a gente fazer o preparo aqui, porque faz tanta falta para a gente começar, que só quando não tem que a gente sente a diferença. E a gente ficou aí meio perdido, tentamos, mas aí não tem cabo que dá para fazer a transmissão da música, enfim, hoje foi do jeito que deu. Pronto, acabou o eco? Pai do céu, é desafio. Bom, então vamos lá. Ó, continuar o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E hoje a gente vai começar eu vou tirar 10 hoje. Hã? Foi. Então vamos lá. Hoje o item é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, se a gente for pensar nisso como uma pergunta, é muito estranho a gente imaginar que Jesus tenha feito esta pergunta por não conhecer, né? Então, que ele não sabia e falou assim, mas quem que é a minha mãe? Quem que são os meus irmãos? Então, se a gente pega só a pergunta sem uma melhor compreensão, a sensação é como se ele tivesse uma indiferença para esses relacionamentos. Eu não sei quem são eles, não tenho contato, não sei do que se trata. E aí ia ficar uma coisa muito estranha, especialmente isso dentro do capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, não parece que tem algum sentido ser isso. Então, quando a gente começa a perguntar por que ele perguntou dessa forma, é que a gente precisa entender o sentido para daí a gente conseguir extrapolar dessa coisa muito superficial. Então, agora a gente vai ler a passagem onde está inserida e aí a gente tenta montar, então, a nossa compreensão. Isso se dá num momento que, depois lá das pregações, Jesus para na casa de Pedro e a multidão queria toda ficar ali com ele,
porque ele já tinha feito algumas curas, a presença dele era uma presença que tocava muitas pessoas, então ali, naquela casinha de Pedro, lotado de gente, é que vai acontecer esse questionamento. Ó. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem está em Marcos e em Mateus. Então, vamos pensar junto para ver o que a gente vai sentir. Porque olha só, ele está lá com tudo que é povo. Aí está todo mundo lá sentadinho com ele, eles iam comer, mas nem tinha mais espaço de tanta gente. E aí começa o tumulto, que a mãe e os irmãos estão lá de fora. E aí o povo fala para ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá. Ele olha e fala assim, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, esses são meus irmãos. Então vamos lá agora, ó. O que a gente sente dessa fala de Jesus? Do que parece que ele está tratando? Credo, gente. É a chuva? Encolheu todo mundo? Ó, do que será que ele está tratando aqui? Pode ser disso mesmo. Oi. Eu falei que hoje eu ia tirar até. Nossa, que. Hoje é o teste. Hoje é o teste. Ó, então vamos inverter a situação. Imagina que nós fôssemos os irmãos consanguíneos de Jesus. Aí ele estava lá no meio da multidão e a gente chega e fala assim: avisa lá meu irmão que eu tô aqui. E aí alguém vai lá e avisa assim: ó, seus irmãos, sua mãe estão ali de fora. E aí ele responde assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que a gente ia sentir? Se fosse nós, os irmãos dele, o que a gente ia sentir? Uma raivinha, sentir desprezo, hã? Ofendido. Ó, será que ele tinha essa intenção com os irmãos dele? Seguramente não. Então, ó, esse é um movimento grande, porque é lógico, que ele devia ter muito respeito pelos irmãos, muito amor pela mãe. Mas ele não perdia a oportunidade para ensinar. E quando ele pergunta, é como se ele dissesse: ó, eles são, mas todos nós somos.
Eu não amo na esfera do eu, do meu, do minha, porque tem que ser muito maior que isso. E quando ele faz a colocação dessa forma, ele choca as pessoas, porque elas perguntam, testando para entender, ó, como é que ele vai reagir a isso? Porque até hoje, se fosse a gente no lugar dele, qual seria a nossa tendência? Ó, se aqui tiver lotado e minha mãe, meus irmãos, meu filho, meu pai tiver ali fora, o que eu vou fazer? O que é meu, eu busco e dou um privilégio. E os demais, eu não me importo. Então, ele só queria quebrar esta imagem, porque quando ele fala assim, ó, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Ou seja, eu não gosto nessa esfera da posse. Eu amo a todos. E lógico que ele tem um grande reconhecimento pela mãe, um respeito enorme pelos irmãos, mas o mesmo ele tem por todos. E isso era para iniciar em nós um jeito novo de raciocinar. Porque muitas vezes a gente imagina que isso fica restrito num lugar. E nós aqui de cidade pequena, a gente vai entender perfeitamente o raciocínio. Você precisa resolver uma coisa no departamento X da prefeitura. Qual que é a pergunta que a gente faz? Você não conhece ninguém que trabalha lá? Você não tem amizade? Por quê? Porque para o meu amigo, a fila é menor. Mas para quem não é meu amigo, a fila é comum, aquela que pode demorar quanto tempo for. Se for meu parente, eu vou dar um jeito e vou ajeitar. Mas se você não é do círculo do meu, você aguarda quanto tempo for, porque eu não vou me desgastar ou me importar ou me dedicar a nada disso. E quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber que muito além desse questionamento, ele está falando de justiça, ele está falando de compreender o próximo. E ele não faz nenhum movimento para privilegiar quem quer que seja, nem do círculo do meu, nem do não meu. Por quê? O que ele fala, ó, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, porque na verdade eu faço tudo o que estiver ao meu alcance, porque é a lei de Deus que faz a justiça. Eu só cumpro a lei. E nós ainda temos muita dificuldade em lidar com clareza nessa esfera. Então, muitas vezes, isso para nós fica um desafio. E às vezes a gente quer radicalizar e falar assim: ah, tá, então se for assim, eu também não preciso dedicar aos meus. Então a gente já pega e tira tudo da esfera e fala assim: ó, então é todo mundo igual, eu vou ser indiferente com todo mundo. Não é isso que ele está ensinando, não. Ele só está ensinando a raciocinar, a analisar com mais clareza, até para que a gente possa se auxiliar de uma maneira que tenha mais equilíbrio e ponderação, com mais realidade. Então, aí no Evangelho,
Acontece. Ligado tá. Entendeu, ó? É que hoje nada quer funcionar mesmo. Aí, tudo bem, Marcelo? Então, vamos lá. Singularidades parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Por isso que eu falei, ó, é um questionamento que se a gente não entende, ele fica muito esquisito. Peraí que eu preciso ir para lá, que eu tô ficando mais... Olha, gente, hoje eu tô de parabéns. Nossa Senhora. Então, se a gente só lê a pergunta sem entender em profundidade do que se trata, não vai fazer sentido. E não fazendo sentido, depois a gente abandona isso. Porque se a coisa não faz sentido e não me toca, eu não consigo estruturar nenhum raciocínio coerente e isso não colabora com a minha fé. E como a gente já está naquela fase que não dá mais para falar assim, ó, é porque Deus quis, é assim porque isso é um mistério, é assim porque sim, toda vez que a gente passa numa narrativa que fica sem lógica, é automático, a gente abandona. Então, tem muitos itens que a gente vai abandonando porque eles não ficam muito claros e geram, na verdade, até alguma dúvida. Então, quando eu falo que vocês podem discordar, que está tudo certo, porque a gente vai ter que ir junto estruturando esse entendimento, é porque, caso contrário, eu vou acabar descartando. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu penso, para ele ter sido selecionado, ele tem que ter um valor muito importante. Porque várias passagens, algumas situações, não estão aí descritas. Ou às vezes elas estão dentro de uma outra situação. Mas eles deixam um espaço para trabalhar com isso. Então, é muito importante para que a gente possa estruturar, porque caso contrário, a gente fica nessa dificuldade. E na sequência desse item, ele vai trabalhar a diferença do que é família corporal e o que é família espiritual. Se eu sou prisioneira do círculo do meu, minha, eu posso brigar com outras pessoas porque o meu fez isso e em sendo meu ele está certo. Eu não vou ter critério de ponderação, de justiça para olhar para essa esfera e falar assim, ó, o meu errou. E quem errou precisa reparar. Como foi o meu que fez, é meu, tá certo. Então, aí eu já demonizo o outro, porque é ele que provocou, porque é ele que está errado, porque é ele que não sei. E se a gente não cuida, a gente faz isso com uma velocidade impressionante. Só que depois, quando a gente tem a oportunidade, ou a vida para a gente, e faz a gente repensar, a gente vai fazer assim, ó, estava errado. Ele tinha que ter entendido e corrigido. Nós brigamos, construímos uma desavença, e o que o outro fez estava certo. Ele tinha razão na colocação. Nós interpretamos errado.
Então, vê quantas relações hoje a gente percebe que passam por essa questão, porque elas são levadas nessa esfera do meu, minha, e aí a gente já dá razão para isso, e aí a gente não analisa mais nada. Então fica uma visão muito apaixonada, muito superficial, e eu não consigo ter essa clareza do que é importante. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, eu penso que a maioria das vezes é coisas que estão ali na fala de Jesus, a gente compreendeu mal. E aí, eu compreendo aquilo como eu sou, não como ele falou. E eu entendo de uma maneira que fica muito deturpada. E foi assim que a gente criou castigos, penas, punições, como se tudo fosse a partir do que Jesus falou. Mas ele não falou disso. Isso fomos nós que fizemos. Assim como em muitas situações, até hoje, a gente humaniza Deus, que sequer é pessoa. A mão de Deus vai pesar sobre você. Ele não é pessoa, ele não tem mão. É uma lei. O olho de Deus vê tudo. Ele não é pessoa, ele não tem olho. Então, ó, Deus escreve certo, Deus não escreve. Deus não é pessoa. Ele não cata na caneta para escrever, nem no lápis, nem vai digitar no computador. Então, ele não vai escrever nada. Mas se eu fico falando dessas coisas, ó, eu fico atribuindo a Deus coisas de castigo e punição que não são de Deus. Essas coisas são como eu sou. Eu desejo castigo e punição para as pessoas que são diferentes de mim, que pensam o contrário daquilo que eu penso ser o certo. E aí eu vou deixando isso gravado e vira um sistema de crença que é meu, mas que não é a verdade. E eu fico prisioneira nesse lugar. Então, quando eu tenho uma dúvida, por isso que a gente fica falando toda hora, eu preciso ir lá no Evangelho e falar, peraí, isso que eu estou pensando faz algum sentido? Tem respaldo dentro da lei de amor? Bom, então eu acho que eu entendi tudo errado, eu preciso mudar e repensar. Eu vou ter que raciocinar isso diferente. Porque, caso contrário, eu vou alimentar em mim uma crença falsa que me atrapalha na estruturação da minha fé. Porque como eu vou querer aproximar de um Deus que castiga, que fica ali anotando tudo, que a qualquer momento pesa sua mão na minha vida, eu vou desistir disso, porque vai ficar muito difícil. Então, quando Jesus começa a quebrar algumas coisas da nossa maneira de pensar, é para que a gente, entendendo, conquistasse a liberdade necessária para nos aproximar da lei de amor, que é uma lei de respeito, responsabilidade, misericórdia, justiça, bondade. Hora nenhuma vai ter o mal, o castigo, a punição, a vingança. Mas se a gente não se cuida, a gente pensa em Deus como uma coisa vingativa. E isso ainda é coisa do nosso pensamento que foi deturpado desde o começo por ignorância. Então agora a gente precisa ir rompendo isso. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe.
Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Quando o Chico começou a trabalhar, ele morava lá em Pedro Leopoldo, e as pessoas descobriram que ele tinha essa capacidade de acalmar corações. As pessoas começaram muito a procurar o Chico. E tem uma narrativa que ele trabalhava o dia todo, mas a hora que ele chegava em casa do serviço, já tinha uma fila na porta da casa dele, esperando para conversar com ele. E ele atendia todos. Isso foi gerando um incômodo nas irmãs, até que um dia uma das irmãs deles falou assim para ele: você decide, ou você mora com a gente, ou você faz isso. Ele arrumou as malinhas dele e mudou de lugar, porque ele entendeu. Elas ficavam profundamente incomodadas com aquela multidão de gente na porta de casa. E como era uma coisa dele, ele não tinha hora para acabar. Então ele trabalhava até o fim da tarde e atendia o povo até a madrugada. E ele precisou ir embora de casa, porque elas não tinham noção do que ele fazia. O que era aquilo? Ele é louco, ele fica aí conversando com esse povo. Então, a mesma coisa foi essa imaturidade dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus achavam ele excêntrico, meio complicado. Tem uma narrativa da Amélia Rodrigues, que ela diz que ele e João Batista são primos e são muito próximos de idade. E a Maria vai conversar com a Isabel, que é a mãe de João Batista, e fala assim, ó, eu tenho uma preocupação com esse menino, mas ele é esquisito. Ele é muito esquisito. Em vez dele brincar lá no quintal com as coisas, ele vai na beira da estrada e fica conversando com quem passa. Você chega lá, qualquer filho que passou, ele para, conversa, fica lá sentado. Gasta um tempão fazendo isso. E pergunta da vida, e quer... Menino esquisito, mas eu fico preocupado, porque eu acho que qualquer hora ele vai sumir. Então, a Isabel falou, eu te entendo. Porque às vezes o João também é assim. Ele me gera uma certa preocupação. Só que elas não tinham noção do que um e outro tinham como compromisso naquele momento. Então, elas só viam crianças diferentes. A Maria logo se sensibiliza com o filho e entende que realmente ele era muito diferente. Mas ela não tinha essa clareza. Quem é o meu filho? Ela só sabia que ele era muito diferente. E ela, depois que vai sentindo a importância, ela segue Jesus. E ela começa a se integrar naquele trabalho dele pela bondade que ela já via como conquista. E isso não foi fato com os irmãos. Então, ó, ele respeitava os irmãos, mas ele continuou fazendo aquilo que ele precisava fazer, porque isso era o compromisso, era a missão dele aqui na Terra, mesmo que os irmãos não tivessem essa sensibilidade. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Ó, é mais uma coisa para a gente anotar. Às vezes, a gente tem na consanguinidade algumas pessoas que são muito diferentes de nós. A gente acredita numa coisa
a pessoa acredita em outra. A gente tem uma percepção da vida e ela tem outra. E tá tudo certo. Aí só cabe respeito. Então a gente não vai encontrar uma narrativa de Jesus batendo boca com os irmãos, tentando fazer conversão. Ó, eles acreditam no que eles acharem importante. E tá tudo bem. Eles seguem a vida do jeito que eles acharem bom para eles. E tá tudo bem. Porque se eu pular a história do respeito, eu já saí da lei de Deus. Então, em nenhum lugar a gente vai encontrar de Jesus a imposição da forma de pensar. Nenhuma cobrança ou não atrela nenhuma limitação para que aquilo que ele disse seja seguido. Então, do que ele falava? De respeito e amor. Ponto. Quem conseguia entender? Quem já tivesse ouvidos de ouvir. Era assim que ele lidava com isso. E é importante porque, às vezes, ainda mais em tempos de polarização, a gente vê muitas brigas, muitas dissensões, muitas divergências por nada. Porque a hora que a gente começou a impor um ponto de vista, o respeito já foi embora. Então já está errado o que eu fiz. E meu raciocínio já falhou. Porque se eu raciocino uma coisa que eu juro ser certa, mas ela falta com respeito à outra, ela é completamente errada. Porque ela é fora da lei. Ela pode até parecer interessante, mas ela não é interessante. Ela é desrespeitosa. E uma coisa desrespeitosa é sem função. Então, olha como vai ficando muito grande aquilo que ele precisava quebrar em nós. Porque é um jeito de raciocinar que precisa ser transformado. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, ó, nem todos que são meus parentes consanguíneos pensam como eu penso. E às vezes tem pessoas que eu não tenho um parentesco corporal, mas em espírito. Nós temos uma vinculação muito grande. E isso a gente sente. Não precisa ninguém contar. E é isso que a gente vai começar agora a tentar entender de uma maneira mais clara. Porque, ó, ele vai trabalhar com a parentela corporal e a parentela espiritual. Só para a gente tomar um fôlego, ficou tudo bem com a pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ou ficou alguma coisa que ficou meio indigesto? Tudo certo? Ok, então vamos lá. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, ó, essa frase a gente precisa deixar decorado para nós, ó. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por que que isso é importante? Olha só. O que eu herdei do meu pai e da minha mãe? O meu corpo. Então, geneticamente, eu fiz a combinação do que eles podiam me oferecer, que era o mais importante
para mim. Mas eu, espírito, sou eu, da minha responsabilidade. Eles não mudam nada em quem eu sou. Nada, absolutamente nada. E é uma coisa muito antiga que a gente carrega de falar assim, ó, herdou essa teimosia do pai, é chato igual o vô, tem o mesmo vício que o meu cunhado. Olha o que a gente apronta. Então, olha só, a genética, eu trouxe da combinação de quem me deu o corpo. Mas eu, espírito, sou uma responsabilidade só minha. Ah, mas eu não posso herdar tal coisa da genética? Aquela que você atraiu propositalmente para você? Pode, porque essa é a sua. Essa era a compatível com você. Por isso que você atraiu exatamente essa, da 1 milhão de possibilidades genéticas que esse casal tinha para te oferecer. Você fez a combinação que era perfeita para a sua necessidade. Então, de novo, ó, a minha carga genética, eles ofereceram. Mas se ela foi dessa forma ou daquela, tudo comigo, nada com eles. Porque olha só, eles podiam ter me dado um olhinho míope, mas eu não nasci míope. Mas eu tenho 2 irmãos que nasceram míope. A genética deles, apropriada para eles. A minha, apropriada para... Então, mas eu podia ter caído lá naquela combinação deles. Podia, mas não era compatível com a minha construção. Então, não. Então, lembra que a semana passada a gente gastou um tempinho vendo essa história aqui? Eu vou atrair e repelir tudo que eu preciso, mas quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, inclusive carga genética. Porque se essa não fosse a minha, eu tinha vindo com a outra. Qual é que eu trouxe? A compatível com a minha necessidade. A que vai facilitar as conquistas morais que eu preciso realizar. Porque quando a gente está de lá, a grande questão é: eu preciso dessas conquistas morais, porque é só essa conquista que me coloca no caminho da verdadeira felicidade. Porque aqui eu posso fazer um monte de conquista material, mas se eu não tiver essa conquista aqui, ó, o vazio não passa. Então, o instrumento que eu trago vem calibrado para a minha conquista moral. E é assim que, quando o espírito aproxima, é exatamente a carga genética que ele necessita. Porque, ó, eu sou essa atmosfera, então eu existia antes do meu pai e da minha mãe. Aí o que eles me concedem? A carga genética compatível. O cuidado que eu preciso. Porque lembra que a gente falou, como ser humano, se eu não trouxer alguém que me cuida, eu não consigo superar minha primeira infância. Eu não vou vingar. Então, eu preciso de alguém que cuida, que dedica, que se devota, para que daí a vida me apresentando os desafios, eu consiga entrar nesse movimento de conquistar aquilo que me é tão importante. Então, a gente viu isso semana passada, exatamente para a gente não esquecer o quanto isso é importante e o quanto agora a gente vai tentar entender essa história. O corpo procede do corpo.
mas espírito não procede do espírito. Mas eu já sei, as pessoas vão falar assim, ó, então, mas eu sou igualzinho meu pai, tudo que ele gostava eu gosto. É, as famílias se juntam por afinidade. E isso é afinidade do campo do sentimento. Por isso que a gente fica igual. Mas a gente pode ter se juntado ali na família e de repente falar assim, eu gosto de uma coisa, mas meu pai e minha mãe gostam de outra coisa. Eles acreditam em coisas que para mim não faz o menor sentido. Então, ó, mas geneticamente eu posso ser igualzinha. Às vezes as pessoas geneticamente são idênticas. Foram até geradas na mesma placenta. A gente encontra um e outro, não sabe nem falar quem é quem, mas um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra coisa totalmente diferente. Ó, mas a genética é idêntica. Ó, então não é a genética que determina gosto. E isso é comum, porque a gente vai encontrar, assim, ó, família, que eles são 10... Por quê? Porque o pai é advogado, o avô foi advogado, o filho quer ser... Todo mundo ali tem uma habilidade, uma propensão naquela área. Todo mundo gosta. Tem família que todo mundo gosta de música, todo mundo tem uma facilidade. É, tem família que todo mundo tem uma ligação na área de educação. É, temos afinidades, mas isso não tem a ver com a genética, tem a ver com as conquistas que o espírito já fez. E a gente junta por afinidade, por semelhança, por gosto. Só que do mesmo jeito que essa facilidade faz a gente juntar, então, tem família que é composta por um monte de gente grossa. Verdade? E aí, quando é isso, a gente fala assim, é sangue quente, é que a minha avó veio da Itália, italiana, é tudo assim. Aí eu falo que é da genética. Ô, criatura, não é da genética, não. É o espírito mesmo. Mas eu detesto que minha família é desse jeito. Eu sei. Ó, mas afinidade é igualdade. Não é coisa boa, coisa ruim, é igualdade. Então, ó, esse jeito mais impulsivo, junta a gente também, por semelhança. E se eu for avaliar, olha que interessante, eu vou olhar e vou falar assim, ó, não gosto, gente, isso aí é muito ruim. Estou aprendendo o que eu não quero mais fazer. Porque eu estou vendo na prática que isso não é bom, que isso não é produtivo, que isso não agrega, que isso não ajuda. Então, isso que eu estou vendo, eu vou combater em mim, porque eu quero fazer diferente esse caminho. Não quero isso. E aí, com essa clareza, como eu sou espírito e eu herdo aquilo que eu construo em mim, eu começo a trabalhar isso comigo. Eu não quero mais conversar nesse tom com ninguém. Eu não quero mais virar a cara com ninguém. Eu não quero. E aí eu começo a fazer outras conquistas que eu avaliei por experiência e entendi que são importantes. E quando a gente entende isso, a gente entende que a família que eu estou inserida é a melhor família para que eu me eduque como espírito. Não tinha nenhuma melhor. Essa era a melhor, porque ela mostra exatamente o que eu preciso. E olha só, e pode ser que eu encontre com um amigo próximo que eu vou intitular irmão de alma, que eu vou falar, me entende muito melhor que os meus irmãos. É onde você faz a afinidade das coisas que já são bastante positivas de conquista. Mas então por que que esse amigo não veio com o meu irmão? Porque senão vocês dois iam se juntar e ignorar
toda a lição que precisava. Por quê? Porque um ajuda o outro, um abastece o outro, vira as costas para o que precisa e vamos ficar nós dois. Então ele vem ao meu alcance, mas não grudado, porque a gente se entende, a gente se acolhe e a gente se abastece. Mas a lição da vida fica aqui me estimulando, me tirando da zona de conforto, para que eu vença aquilo que é urgente transformar em mim. Então, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não vai ter o professor de paciência que mora dentro de casa, o professor de humildade que dorme na cama do meu lado, o professor de disciplina que paga as contas da casa e me exige um tanto de coisa, eu tenho que. E aí a gente fica, então começa a falar: nossa, gente, é tudo que eu não queria. Não, é tudo que eu não queria, porque estimula tudo que eu ainda tenho que aprender a fazer. Não está pronto. Porque se tivesse pronto, eu ia relacionar igual com aquele amigo. Às vezes é amigo, às vezes é um primo, sabe? É alguém que fica no meu raio de ação aqui, mas não é grudado. E os grudadinhos ficam trazendo esse estímulo. E eu vou tendo que me reinventar, porque eu vou tendo que me superar. E são lições muito específicas, que a gente fala: não é possível que eu aceitei passar por isso. Às vezes gera até uma inconformação. Outro dia a gente estava falando disso com as crianças. Eu falo criança, mas ele já tem 13, não é mais criança. Ele falou assim: quero morar no Japão. Eu falei: é mesmo? Mas o que tem no Japão? Ele falou: não sei, é longe. Ou seja, me tira dessa confusão, porque isso é tudo que eu não quero. E aí você vai perguntando e eles vão contando. Ah, eu tenho que acordar e tenho que arrumar a cama. Por que eu não posso fechar a porta e largar tudo bagunçado? Por que tem que. Então, assim, ó, eles vão trazendo coisas que vai contando de qual é o incômodo, o que me incomoda nessa família. E é muito interessante. Todos queriam ser muito ricos. Você pergunta para quê? Para não trabalhar. Todos, mas absolutamente todos. E aí eles vão criando as fantasias. E é muito interessante, ó. Esse que é Japão. Tinha outros 4 que queriam ir para os Estados Unidos. Mas você já foi lá? Não. Você sabe o que tem lá? Nem imagino. Porque eu acho que lá é legal. Ou seja, eu não sei exatamente, mas eu entendi que aqui, classe média nesse país, para ter, eu tenho que trabalhar. Quem sabe se eu voltar lá naquele lugar que eu imagino que é melhor, eu não preciso ficar trabalhando. A coisa volta a ser como era. Como era o quê? Assim, desse jeito que a gente dá ordem é obedecido. Igual eu já tive um dia. Uhum. Só que não vai. É aqui. Então, ó, gera um desconforto. E esse menino do Japão, ele é muito espontâneo, e ele falou: não, e ainda tem que aguentar minha irmã? Eu falei: é, mas o que ela fez para você? Ela é insuportável. Ele não sabe contar por quê, mas ele classifica a irmã como insuportável. E assim ele vai tocando a vida. Então, olha que desafio. E ele só tem 13. E aí outro dia ele falou assim para mim: eu não quero ver mais. Eu falei: não, por quê? Ai, porque vem muita criança. E as coisas que eu quero conversar, essas crianças não entendem. Eu vou procurar outro horário. Eu falei: tá bom. Então, ele já entendeu que ele já está num desconforto. Ô, gente, a irmã é um doce.
Ele fala assim para ela, insuportável. Ela olha para ele e faz assim, ó. Eu falei, olha só, né? Um vem assim, a outra vem trabalhar a paciência, a humildade para dar conta. Mas é muito interessante que ela releva muita coisa e ele se irrita com ela por qualquer coisa. Mas ele já entendeu que ele precisa falar de coisas e ele não quer mais ninguém perto para ouvir as coisas que ele tem para falar, porque são grandes conflitos com a família que eu trouxe, com o tipo de coisa que me é solicitado. Então, talvez a gente não tenha essa clareza, mas fosse importante a gente voltar também lá na nossa infância e perguntar o que que me incomodava na minha família, na minha infância. Porque muitos de nós passamos, ó, eu tinha vergonha do jeito que meu pai falava, do jeito que ele tratava, o tipo de ordem, né, que minha mãe me dava. Então, o que que me incomodava? Eu não me sentia priorizada, porque uma coisa é vir filho único, que deve ser um calvário, mas também vir com mais 3 irmãos, tem gente que vem com 9. Então, olha só, são lições muito diferentes, porque o único, ele é visto e cobrado, só tem ele. E às vezes ele tem um esforço para corresponder a muitas expectativas. Mas o que vem com mais 8, ô gente, isso é uma vai desde o berço aprender a dividir. Porque olha só, não tem eu mais 8. Eu tenho que dividir a atenção, eu tenho que dividir o que eu como, eu tenho que dividir o que eu visto, eu tenho que dividir espaço. Porque vamos combinar? Casa com 8, 9, dormia quantos no quarto? 4, 5. Olha que delícia! Para quantas pessoas era o quarto? Para 5. E o banheiro? Para 11. Hoje, eu acho que hoje a gente tem mais nem noção do que é isso. Então, olha só, o estímulo fica muito diferente e muito específico. Então, eu preciso voltar e lembrar o que que é dessa família que me incomodava? O que que eu vejo nessa parentela corporal que eu falo, isso precisa corrigir. Mas, em compensação, eu vejo outras tantas coisas que eu falo, ó, isso eu preciso aprender urgente. Porque se eu der conta disso, eu vou resolver muita coisa importante. E aí eu começo a ler as minhas afinidades para entender a família espiritual. Então, a gente vai caminhar nesse desafio. Mas o que que eu preciso lembrar? O corpo é minha responsabilidade. Porque o corpo procede do corpo, mas na imantação genética que eu estruturei. E é assim, que às vezes a gente é no monte. Um tem uma fragilidade gástrica, o outro tem uma fragilidade cardíaca, o outro não tem nada de saúde, ele é perfeito, super saudável. E isso vai permear, inclusive, as questões genéticas ligadas às nossas aflições emocionais. Porque a gente, do mesmo jeito que traz fragilidade gástrica, a gente traz desequilíbrio de neurotransmissores. Mas isso é minha construção. Por isso, essa genética especificamente é a minha. E se eu não entender por que eu aceitei essa família com esse desafio, eu vou tentar achar quem é o culpado e não vou entender qual é a solução. E aí começa a ficar perigoso. Porque eu sou assim. Porque o meu tataravô, e o meu bisavô, e o meu avô, todo mundo funcionava desse jeito. Então, me parece
que, como uma bomba, eu recebi essa bomba genética que me faz ficar dessa forma. Não. Nós somos semelhantes na mesma família, porque a gente tem essa questão e a gente se ligou por afinidade. Mas eu não estou aqui resolvendo questão nenhuma que foi do meu bisavô ou do meu avô. Porque eu sou um espírito independente. As minhas construções são minhas, a dele é dele. Aquilo que ele faz é responsabilidade dele. Aquilo que eu faço é minha. Só tem uma chance de eu responder pelo meu tataravô, se ele for eu mesma. Eu renasci lá, não sei quantos anos atrás, e hoje eu estou aqui de volta, na mesma família, com essas mesmas pessoas, com a mesma dor, que lá atrás eu não soube resolver. Caso contrário, eu não tenho nada a ver com aquilo, porque é outro pensamento o problema. Adão e Eva pecaram, e o pecado original lascou com a humanidade. Ó, eu não tenho nada a ver com eles. Nem conheci, vocês acreditam? Não sei de quem se trata. Então, o que eles fizeram? E outra, né? Aquilo é um símbolo, não são pessoas. Então, olha só. O que o outro fez é dele. Eu só preciso saber do que eu fiz, do que eu faço, do que eu escolho e do que eu decido. Porque se a gente não romper com isso, essa coisa fica também interferindo no nosso pensamento. E aí, como é que eu vou acreditar que Deus é justo se eu tenho que arcar com coisas que eu nem participei da escolha, que nem me dizem respeito, que eu nem convivi com quem fez? E isso por muito tempo atormentou a humanidade. Eu lembro quando eu era pequena que a gente escutava o seguinte: quando alguém erra, até a 7ª geração sofre as consequências disso. Umas conversas esquisitas, né? Mas o povo falava muito disso. Então a gente precisa abandonar. Ó, eu não tenho nada a ver com a outra geração. Eu respondo só por mim. Chega. Tudo bem? Ok, então nós vamos entender melhor de parentela corporal e parentela espiritual. Então, tá.